Olá a todos, voltamos com mais um vídeo da série Fundos Imobiliários, o que já deu errado, e o tema do vídeo de hoje é o fundo Edgar 11. Esse é um fundo do segmento de lajes corporativas, ele é proprietário de um único imóvel chamado Edifício Galeria. Esse edifício ele é dividido em diversas salas que são alugadas para empresas e escritórios. E ele é um fundo já antigo, a IPO dele foi feita em 2012 pelo valor de R$100. Vamos então conhecer melhor o prédio. Ele fica na região central do Rio de Janeiro, próximo do aeroporto Santos Dumont. Ele é considerado um edifício classe A, possui 8 pavimentos de lajes corporativas, 5 lojas, 2 restaurantes com área de convivência, um mall no térreo e no subsolo, e a localização dele é considerada de fácil acesso. Ele está a meio quilômetro de estações de metrô e também tem várias linhas de ônibus que passam ali por perto. O fundo foi lançado com uma renda mínima garantida de 9% ao ano, que ficou vigente até setembro de 2013. E essa garantia foi dada por uma empresa do grupo Tishman Speyer. Guardem o nome dessa empresa, que mais à frente no vídeo eu vou relatar sobre uma polêmica que aconteceu entre o BTG e os cotistas desse fundo e que envolve o Tishman Speyer. Na planilha aqui a gente vê que nos primeiros meses de existência do fundo ele distribuiu 75 centavos por cota, o que equivalia a um DY de 0,75% em relação ao valor do IPO. E isso era bem superior à Selic vigente na época. Porém, a partir de setembro de 2013, com o fim da renda mínima garantida, o fundo começou a distribuir somente a sua rentabilidade real, que era bem menor do que os 75 centavos distribuídos antes. E com essa distribuição, o DY de quem tinha entrado no IPO do fundo começou a ser menor do que a Selic. Nesse gráfico, a gente consegue acompanhar a vacância do edifício Galeria, representada pela linha verde, versus a vacância média dos edifícios comerciais classe A do Rio de Janeiro. Em comparação com a média da cidade, até que a taxa de vacância do edifício Galeria não estava tão ruim, porém as distribuições do fundo foram muito impactadas. Aqui a gente pode ver o histórico de distribuições do fundo. Nesse gráfico é apresentado o valor que foi pago por cota mês a mês desde janeiro de 2015, e esse fundo não teve nenhum evento não recorrente do tipo desdobramento de cotas ou amortização de valores, então a interpretação desse gráfico ela é direta. Ao longo do tempo o desempenho do fundo realmente veio caindo e ele foi perdendo a capacidade de fazer distribuições. Então, em abril de 2019, um grupo de cotistas inconformados com o desempenho ruim do fundo convocaram uma assembleia extraordinária e pediram a destituição do consultor imobiliário. E quem prestava esse serviço de consultoria imobiliária era a empresa Tishman Speyer, que já foi citada anteriormente. Foi então feita uma eleição para a contratação da nova consultora imobiliária e a briga principal ficou entre duas empresas, a FGA, que era favorita dos cotistas, e a CB Richard, favorita do BTG Pactual. Depois de uma votação aparentemente muito conturbada, na ata da Assembleia consta até que teve gente sendo convidada a se retirar da reunião, a FGA acabou sendo eleita a nova consultora do fundo. Porém, cerca de 2 meses depois, um fundo de investimento cotista do Edgar 11 solicitou nova Assembleia Extraordinária propondo a destituição da FGA e a contratação da CB Richard. Esse fundo conseguiu fazer com que sua proposta fosse aceita na Assembleia e a CB Richard passou então a ser a nova consultora do fundo. Nos fóruns de discussão dos cotistas, essa segunda eleição teve uma repercussão bem ruim. Teve muita gente interpretando como uma espécie de golpe do BTG, que tentou colocar a empresa favorita dele a qualquer custo na consultoria do fundo. Ainda nessa assembleia, a FGA entregou um relatório diagnóstico relatando todos os problemas que ela identificou no fundo durante esses 2 meses de trabalho que ela desenvolveu. Porém, eles não permitiram que o relatório fosse lido durante a Assembleia. O relatório foi publicado pelo fundo depois no sistema da B3, juntamente com a réplica do BTG, mostrando a visão dele dos fatos.
E eu vou explicar aqui no vídeo os principais pontos levantados pelo FGA contra o BTG e também a réplica do BTG se defendendo das acusações. O relatório fala sobre uma possível leniência da administração do fundo com o Estado do Rio de Janeiro, por conta de uma situação envolvendo a Secretaria de Cultura, que era inquilina do fundo e ficou inadimplente por muito tempo. A inadimplência durou 9 meses até que o fundo finalmente protocolasse uma ação de cobrança de aluguéis e ainda permaneceu por mais 1 ano e 9 meses até que fosse protocolada a ação de despejo. Então, a acusação da FGA é que o BTG foi omisso e levou muito tempo até finalmente agir para defender os interesses do fundo. O BTG, por sua vez, se defendeu dizendo que ele sempre busca resolver esse tipo de conflito por meio de acordos extrajudiciais, tendo em vista que uma ação judicial desse tipo traria muitos custos para o fundo. Outro ponto levantado pela FGA é de que havia evidências de que a CB Richards já estava prestando serviços para o fundo antes mesmo da troca da consultora imobiliária, e isso trazia a questão do conflito de interesses, porque a CB Richards também prestava serviços para a Regus do Brasil, que era inquilino do fundo. Então a Tishma Speyer tinha delegado funções para a CB Richards, como por exemplo a cobrança de aluguéis, e ela por sua vez deveria cobrar aluguel de uma empresa que era também contratante dela. E nada disso foi esclarecido para os cotistas no momento da eleição da nova consultora. O documento traz ainda várias outras acusações, como a dificuldade que a empresa teve para acessar os documentos do fundo e o mau estado de conservação que as salas vagas se encontravam. Eu não vou me prolongar muito mais nesse assunto para o vídeo não ficar muito extenso, mas eu estou deixando aqui na descrição o link para acesso aos 2 documentos, o relatório da FGA e a carta de defesa do BTG. Para finalizar, vou trazer aqui o último fato relevante que foi divulgado pelo fundo. A situação do edifício Galeria continua bem complicada. A cada novo fato relevante é mais um inquilino que pediu rescisão do contrato e vai sair do prédio, e a vacância do Edgar vai passar para 47%. Se depois de ouvir essa história toda você ainda se sente confortável em ser cotista do Edgar, eu vou deixar aqui 3 conselhos. Esse é um fundo que você vai precisar manter sempre os 2 olhos abertos, acompanhar de perto, se possível até comparecer nas assembleias e fazer perguntas para a administração, cobrar, porque a gente viu que no passado ela já fez algumas lambanças, então esse não é um fundo para você comprar, esquecer e dormir tranquilo. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like, e se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos que eu postar.